Olá pessoal, Ricardo Lobo na área e hoje nós vamos falar sobre reprodução. Sim, os tipos de reprodução. Como assim? Reprodução assexuada, reprodução sexuada. Quais são as vantagens, quais são as desvantagens? Olha, eu sempre digo que se existe mais de uma maneira de fazer algo, é porque nenhuma é perfeita. Então tem que ter vantagem e desvantagem para cada uma delas. E esse vídeo de hoje nós vamos falar sobre reprodução assexuada. Pensa aí, quais são as vantagens de uma reprodução assexuada? E aí? Pensou? Para o vídeo, pensa. Você volta, mas pensa direitinho. Vantagem. Vou dizer a você. As vantagens da reprodução assexuada. Primeiro, ela é muito mais rápida. Muito mais rápida. Não tem nem comparação, é bem mais simples, né? Segundo, gasta bem menos energia. Por quê? De cara não tem que encontrar um parceiro sexual, né? Não tem corte, né? Então isso já ajuda muito. Terceiro, é mais confiável. Mais confiável? É claro, porque você sabe exatamente o que vai sair dali, que é um clone. Não há dúvidas, não há variáveis, não há surpresas numa reprodução assexuada. Porém, existe uma grande desvantagem. Qual é? Não há variabilidade genética. E daí, Lobo? Mas é tudo clone e tal. Poxa, a ausência da variabilidade genética faz com que essa população torne-se muito frágil. Por quê? Porque como são todos clones, são todos idênticos, qualquer coisa que ocorra a essa população pode eliminá-la por completo, tá? Então a fragilidade de uma população que se reproduz assexuadamente é a principal desvantagem. Se liga aí, viu? Vantagens e desvantagens de cada uma delas. Bom, e quais são os tipos de reprodução assexuada? Vamos lá. A mais comum, a mais simples de toda é a bipartição, ou cisparidade, ou divisão binária, ou chamada de amitose, que ocorre em micro-organismos. É muito simples, simplesmente o micro-organismo ele cresce, duplicando todo o seu material interno, depois ele divide no meio. Tem mais simples do que isso? Não tem, tá? Inclusive tem amitose, é porque não tem aquelas divisões de prófase, metáfase, anáfase, telófase que tem na mitose. Não, é muito simples. Cresceu, duplicando tudo aí, dividiu no meio, tá? Uma crítica que eu faço à biologia às vezes é a falta de necessidade de ter vários nomes para a mesma coisa. Tava um só, né? Por que 4 nomes para a mesma coisa? Tem até mais. Esses aqui eu coloquei pelo menos em ordem alfabética para facilitar a tua vida, ó. Amitose, bipartição, cisparidade, divisão binária. É uma tentativa de ajudar, porque realmente não tem muito o que fazer, não. A mais comum, a mais utilizada é a bipartição, tá? Em provas, e a menos comum de ser utilizada é a mitose, mas eu não posso lhe prometer que vai usar um ou outro, tá? Então, cisparidade, bipartição, divisão binária, a mitose, a mais simples da reprodução assexuada, que ocorre em micro-organismos, tá? Em bactérias, em protozoários. Também existe uma outra forma de reprodução assexuada em micro-organismos, que é a esquizogonia. Nome estranho, esquisito, né? Exato, tá? É diferente. Por exemplo, é o que ocorre com o protozoário causador da malária, o Plasmodium. Esse protozoário, ele é um parasita intracelular. Ele entra dentro de uma célula, por exemplo, aí na imagem, uma hemácia. Dentro da hemácia, ele multiplica o seu núcleo várias vezes e depois ele vai selecionar pedaços do citoplasma da célula, formando vários protozoários ao mesmo tempo, e aquela célula acaba explodindo, liberando esses protozoários no ambiente, no caso aqui, no sangue. Ui, eu não estou entendendo, não. A bipartição, ó. Bipartição que era anterior. Cresceu, dividiu, cresceu, dividiu, cresceu, dividiu. Muito rápido. A esquizogonia entra numa célula, multiplica o núcleo várias vezes, divide essa célula, divide o citoplasma dessa célula, tá? Liberando de uma vez só vários protozoários. São formas diferentes de reprodução assexuada. Essa aqui também em micro-organismos, como em alguns protozoários, tá? Já em organismos pluricelulares, nós temos o brotamento. Apesar que brotamento também você encontra em leveduras, que são fungos unicelulares. Mas, tá? É mais comum em
organismos pluricelulares. Eu cortei aqui o som para não atrapalhar a nossa conversa, mas eu vou dar uma adiantada no vídeo para a gente não perder muito tempo, tá? Então, vê só, isso é uma hidra, uma hidra é um quinidário, tá? A hidra é um animal aquático. Essa aí, no caso, é de água doce, é daquele grupo de animais que liberam substâncias urticantes, né, que podem causar desde queimaduras até causar situações mais graves das pessoas. Mas a hidra não é grande coisa, não. Mas também não é isso que eu quero falar da hidra. Eu quero falar do brotamento. Deixa eu dar uma adiantada aqui nessa hidra, só para apresentar ela bonitinha, né? Aqui, ó. Veja o que está acontecendo nela. Eu sei que a imagem não está das melhores, não, que na água, né? Olha aqui, ó, um brotinho se desenvolveu ao lado da hidra. Isto aqui é um brotamento, e este brotinho, ele é idêntico ao indivíduo adulto. Eles são clones, eles são geneticamente idênticos. É uma reprodução assexuada, obviamente demora muito mais do que uma bipartição, até do que uma esquizogonia. Por quê? É num organismo pluricelular, mas em organismos pluricelulares é uma forma muito rápida, reprodução muito simples, tendo aquelas vantagens e também as desvantagens de uma reprodução assexuada, beleza? Bom, próximo. Estrobilização. Olha só, estrobilização é um brotamento que ocorre na extremidade. Eu estou tentando fazer um jogo com as palavras para facilitar a tua vida, tá? Ó, mas é com S, tá? Estrobilização, tá? E aí eu estou comparando com extremidade, com X. Eu sei que é diferente, mas o som é muito próximo, tá? Isso que é uma estrobilização, é um brotamento que ocorre na extremidade. Este animal é parente daquele, tá? Esse aqui é um pólipo, é uma forma de vida assexuada das águas vivas. É também dos quinidários, tá? Só que é um outro quinidário. E aqui ele tem tanto a forma de medusa, que é a água viva, quanto tem a forma de pólipo, que é essa aí, que é acesso, é fixa. E aí esse pólipo, ele vai sofrer um brotamento nessa extremidade. Você tá vendo aí? Dá uma olhada no vídeo, poxa. Dá uma olhada aí no vídeo, tá? Olha o que tá acontecendo. Tá formando várias medusas miudinhas na extremidade dela. Então ele está tendo um brotamento, uma reprodução assexuada, tá? Só que, apesar de geneticamente idênticos, ele vai ter uma forma diferente, que é a forma de medusa da água viva, e aí ele vai brotando, ele vai soltando esses filhotinhos, né? Entre aspas, olha aí, soltando um, outro, né? Coisa louca, né? Coisa louca, velho. Incrível. Se a gente fosse comparar com os outros dois, né, é como se o brotamento normal fosse uma bipartição e esse aqui é como se fosse a esquizogonia. É bem estranho mesmo. Ok? Vamos passar para o próximo. Poxa, Lobo, eu preciso saber essas coisas todas. Olha, tu precisa conhecer. Olha, eu acho mais importante vantagens e desvantagens. Disparadamente. Ter pelo menos uma ideia dos principais exemplos de cada reprodução assexuada, tá? Saber que uma bipartição é essencial, não tem nem o que discutir, tá? Saber o que é um brotamento é essencial. Não saber esquizogonia, lá, tá certo? Não saber o que é uma estrobilização, talvez um pouco mais complicado, mas bipartição e brotamento, poxa, não pode chegar em prova nenhuma falando de reprodução sem saber essas duas coisas, tá? Fissão transversal, o que é isso? Ou fragmentação, que deu o exemplo das planárias. Tu sabes o que é uma planária? A planária é um plateamento, né? É um verme achatado, um negócio meio feio, meio nojento, tá certo? Pois bem, as planárias, elas podem ser de água doce, as planárias... Existem pequenos vermes de aproximação... Cortar o som do vídeo para não atrapalhar, tá? Então, vê só. As planárias são vermes, pode ser de água doce, pode ser de água salgada, e a planária, ela tem a reprodução sexuada normal dela, mas se ela não encontrar um parceiro sexual, ou se o ambiente não favorecer de alguma forma, tá, ela pode realizar a reprodução assexuada, onde ela estica o corpo, estica, e depois que ela estica bem muito o corpo, ela tem vida no meio. Feita a bipartição também, só que agora em organismos multicelulares, pluricelulares. É diferente do brotamento, é diferente da estrobilização. No caso aqui da fragmentação ou fissão transversal, tá? Ela vai esticar,
vai se diferenciar um pedaço e divide no meio. Tá? Inclusive, também pode se chamar de regeneração, inclusive, se você cortar uma planária no meio, cada pedaço vai formar uma nova planária. Estranho demais, né? Impressionante como a vida ela tem alternativas. A natureza tem uma série de alternativas que a gente tem até dificuldade de entender porque não segue a nossa lógica, né, de vida. Vamos lá? Próximo. Esquizogênese. Eita, cada nome danado. Esquizogênese. Tá? Tem esquizogonia, esquizogênese. Isso aqui é uma nereida. O que é uma pessoa que é uma nereida? A nereida é uma minhoca do mar. Tá? É um anelídeo do mar. E a nereida também tem a reprodução sexual dela. Tal. Só que, se, como disse, o ambiente não favorecer, ou se ela não encontrar um parceiro sexual, ela pode realizar a reprodução assexuada, que é mais rápido, mais simples, gasta menos energia, mas tem aquele problema da vulnerabilidade, tá? E o que é a esquizogênese? Ela vai esticar, vai sofrer diferenciações, dando origem a vários indivíduos ao mesmo tempo. Ele, professor, não é igual a da planária, não, porque a planária é sempre assim, divide em dois, né? Em dois. Aqui não, vai gerar vários. De novo, comparando, feito bipartição e a esquizogonia, né? Que a bipartição cresceu, divide em dois. E a esquizogonia não, forma um bocado ao mesmo tempo. Pois é por aí, tá? Então, a esquizogênese é encontrada em nereidas, em poliquetas, em anelídeos marinhos. Estamos terminando, calma aí. Talvez a mais importante. Olha, bipartição, tem que saber. Brotamento, não tem como esquecer. Partenogênese é a mais citada de todas. Professor, o que é partenogênese? É quando um óvulo se desenvolve no adulto sem ter havido fecundação. Olha, a partenogênese ela é encontrada em vermes, ela é encontrada em artrópodes, ela é encontrada até em vertebrados, tá? Vira e mexe, eu ouço falar de uma reportagem dizendo que houve um anfíbio, ou um réptil, ou um peixe que teve partenogênese, tá? Vamos explicar direitinho. Existem vários tipos de partenogênese. Tem aqui a renótoca, telítoca e deuterótoca. A renótoca é quando a partenogênese dá origem a machos. A telítoca é quando dá origem a fêmea. E a deuterótoca quando pode dar origem tanto a machos quanto a fêmea. Professor, o que é isso? Vamos lá. O exemplo clássico que qualquer livro traz é o das abelhas. Dá uma olhada. Você tem aqui, ó. A rainha, ela é diploide, a rainha ela é 2N, tá? E ela tem dois conjuntos cromossômicos. E ela vai formar seus óvulos por meiose. Normal, por meiose, tá? Então os óvulos são haploides e tal, beleza. O zangão, ele é haploide. O zangão só tem um conjunto e forma seus espermatozoides por mitose. Eita, isso já dá uma questão, tá? A rainha é diploide, forma os óvulos por meiose. O zangão é haploide, forma os espermatozoides por mitose. Bom, se estes óvulos da rainha forem fecundados pelo espermatozoides do zangão, eles vão dar origem a organismos diploides que vão se diferenciar em fêmeas, apenas fêmeas, só fêmeas, tá? Se essas larvas fêmeas elas receberem mel comum, elas tornarão-se operárias, que são pequenininhas, que são estéreis, que vivem pouco tempo. Mas se receberem um alimento rico em hormônios, chamado geleia real, elas se tornarão grandes, se tornarão férteis e poderão viver muito mais tempo. Serão rainhas. O que diferencia as operárias das rainhas, né, o seu desenvolvimento é a alimentação, mas as duas são diploides, as duas vêm da fecundação. Professor, e elas geneticamente são idênticas? Não, porque como o óvulo veio da meiose, então esse óvulo ele pode ter sofrido crossing over, cada óvulo é único, tá? Tá, professor, e os machos vêm daí? Agora é que tem a partenogênese. O macho, ele vem de óvulos não fecundados. Então, vê que coisa curiosa. Se o óvulo... Não existe desperdício de óvulo. Se o óvulo for fecundado, vira fêmea. Se o óvulo não for fecundado, vira macho. Sempre vai haver aproveitamento desse óvulo. Inclusive, isso é interessante até como controle populacional da colmeia. Como assim? Imagine,
você tem uma quantidade muito grande de machos. Se tiver uma quantidade muito grande de machos, vai ter muitos óvulos fertilizados. Se tiver muitos óvulos fertilizados, vai inverter. Vai começar a nascer mais fêmea e vai diminuir a quantidade de macho. Mas se diminuir muita quantidade de macho, o que é que vai acontecer? Vai ter menos óvulos fecundados. E aí vai nascer mais macho e diminuir a quantidade de fêmeas. Isso dá para ser explorado na parte de citologia com divisão celular. Isso dá para explorar na parte de reprodução mesmo, não estou falando da partenogênese. Isso dá para falar na parte de genética, sobre diploide e haploide. Isso dá para falar sobre diferenciação, né, sexual. Isso dá para poder falar sobre ecologia no controle, né, populacional. Então você tem várias formas de abordar a partenogênese numa questão, por isso talvez seja a mais citada de todas essas reproduções assexuadas, tá? A partenogênese telítoca é a mesma coisa, só que os óvulos fecundados dão origem a fêmeas. Então, quando é fecundado, macho. Quando não é fecundado, fêmea. Ela é encontrada, por exemplo, em pulgões. Em alguns vermes também eu conheço, tá? Eu tenho um videozinho aqui, então. Vou cortar o som para você poder ver. Olha aí, que é um pulgão. Pulgão é tipo uma pulga de planta. A pulga não chupa o sangue do animal, o pulgão suga a seiva elaborada da planta, rica em glicose, em açúcar. Então os pulgões estão aí, ó, parasitando uma planta, e você está vendo que tem aqui, ó, o pulgão, ó, dando origem aqui a um filhote, ó, e não tem ninguém se reproduzindo com ela, e vai dar origem a outro filhote. É claro que esse vídeo está um pouco acelerado, né? Mas mesmo assim, tá? É incrível. Então ela vai dar origem... E os filhotinhos são já idênticos a ela, tal. Então essa partenogênese, ela é chamada de telítoca porque ela dá origem a fêmeas, ok? E a deuterótica, para dar origem a macho, a fêmea, também tem algumas espécies de pulgões que tem essa característica, tá? E para a gente fechar os tipos de reprodução assexuada, vamos falar da pedogênese. Pedogênese. O que significa ped? Pedagogia, pedofilia. Ped significa criança. Gênese significa criação, origem. Uma criança dando origem a outra. Opa! Que é isso? Tá? É uma larva dando origem a outra. Pedogênese. Crianças se reproduzindo. Larvas, né? A larva é uma criança, a larva é um estágio imaturo do indivíduo. Aqui eu estou trazendo para você como exemplo o verme, o Schistosoma mansoni, o responsável pela esquistossomose, também chamado barriga d'água, terrível doença, que inclusive é endêmica no nosso país, tá? Ele tem 2 estágios larvais, que você está vendo aqui na imagem. Esse aqui é o miracídio, tá? Esse primeiro, do lado esquerdo. E aqui você tem a cercária, tá? Que a cercária, ela tem origem no miracídio. Como assim? Ó, eu tenho aqui um videozinho massa sobre isso. O miracídio... Vamos cortar aqui também o som. Vou atrapalhar. O miracídio, ele vai esticando, fica bem compridão, tá? E dentro dele começa a formar cercárias, como você está vendo aí, meio nojento, né? Eu também acho. Tá? Então começa a formar cercárias dentro do miracídio. Só que o miracídio é uma larva que sai dos ovos. Esses ovos são eliminados com as fezes dos seres humanos. Aí essa larva sai dos ovos, né? Se ela estiver em água doce, essa larva consegue nadar, chega num caramujo. Aí ela entra no caramujo pela pele do caramujo, e dentro do caramujo é que ela faz isso aí. Ela dá uma esticada, ela está parasitando o caramujo. Esticando. Quando tiver bem grandona, aí começa a formar cercárias dentro dela. Um bocado de cercária dentro dela. E aí depois ela se rompe e as cercárias são liberadas no meio, tá? Essa cercária liberada na água, ela procura o ser humano para entrar. Ela tem essa espículazinha que você está vendo aí, ó, que vai tentar furar a pele da gente. É uma coisa horrorosa. Tá? Mas isso aí existe. E aí, como é uma larva dando origem a outra larva, nós damos o nome de pedogênese. Muito nome, né? Eu sei. Qualquer coisa, você repete o vídeo. Repita quantas vezes for necessário. E se você acha, poxa, que esse vídeo tá completo, esse vídeo tá legal, velho, dá uma curtida aí, pô. Se inscreve no canal, divulga, para ajudar a gente a continuar a fazer esse trabalho. Mas não terminei não, porque sempre ao final de cada videozinho eu vou fazer
um exercício com você, um exercício de vestibular que já caiu em prova, para você ter uma ideia como é que isso pode ser abordado. Uma das maneiras, né, de abordar um quesito desse é você usar uma charge, e aí tem essa brincadeira aqui das planárias Jedi, tá certo? E aí toda vez que elas usam o sábio de luz, elas cortam umas às outras, em vez de matar, elas estão se multiplicando. Olha, então vamos lá. Então tá pegando a planária, tá cortando ela no meio e tá dando origem a outras planárias. Que tipo de reprodução assexuada é essa aí? E aí? Tranquilo. Qual é o nome dessa aí? Eita, professor, eu não tô vendo, não. Isso aí não era para ser fissão transversal, regeneração, fragmentação. É verdade, mas não tem. E agora? É pedogênese? Não. Planária nem estágio larval tem. Não é pedogênese. É partenogênese? Não. Partenogênese tem um óvulo não fecundado da origem. Eita, e agora? É brotamento? Um brotamento? Não, brotamento não precisa cortar nada. Vai surgir um brotinho do lado. É esporulação. Eita, você nem fez. Explosão é a formação de esporos. Também é uma produção assexuada que é encontrada em fungos. Tá? Então, divisão binária. Lembra que eu disse que comparando uma com a outra, tá? A fragmentação, né? Ela é a divisão binária em organismos multicelulares. Eu acho errado colocar, porque eu tenho divisão binária para ser colocada em quê? Em reprodução de micro-organismos. Mas é aquele negócio. Vestibular, velho. Se tu não tem a perfeita, tu vai na menos errada, feliz. Então, resposta, letra A. Bom, de novo, se você gostou, curta o canal, tá? Curta o vídeo e transmita a informação. Cheiro para todo mundo e até o próximo vídeo.